De volta com vocês, povo de Deus, no canal mais abençoado do YouTube. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. A paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Estamos de volta com vocês para estudar a lição de número 5, cujo título é O Casamento é para Sempre. Texto áureo está registrado em Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem o homem. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 5, 27 ao 32. E como é de costume, o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, a condenação do adultério. Segundo tópico, o que rege o coração, regerá o corpo. E terceiro e último tópico, a indissolubilidade do casamento. Iniciando a nossa lição, trazendo subsídio para os nossos alunos, para aqueles que nos assistem, nós iniciamos no capítulo ou no tópico 1, ou no tópico 1, a condenação do adultério. Em primeiro momento, eu quero dizer para vocês que o casamento, o título, o casamento para sempre, é preciso explicar o significado do casamento para sempre. Tá? Porque, na realidade, existem 2 exceções, que pode acabar com o casamento para sempre. Primeira exceção é a morte, que só a morte nos pode separar. O que ajuntou Deus, o que uniu o Deus, não separa o homem, mas somente a morte pode separar. A segunda exceção é que o que pode separar o casamento, acabar com o casamento, é o adultério, é o sexo ilícito. Então, essas 2 exceções. Tá? Por que estamos dizendo isso? Porque essa questão aqui, o casamento é para sempre, está no âmbito terrestre. Tá? Não além, mas é somente na vida física. Por que estamos dizendo isso? Porque existe uma escola de ensino, uma seita, que eu não vou dizer o nome aqui por questão de ética, que ela ensina que o casamento perdura, até a eternidade. A pessoa vai para a eternidade e lá vai conviver com o seu cônjuge. Então, é um ensinamento errôneo, isso é antibíblico, tá? Aqui o comentarista está falando no âmbito terrestre, no âmbito físico, tá? Então, ele dura, a instituição do casamento feita por Deus é para que não se separe, porque aquilo que uniu o homem, que uniu Deus, não pode separar o homem. O homem que está dizendo, o cônjuge, ele não pode se separar, a não ser a morte ou o adultério. E ainda, na questão do adultério, do sexo ilícito, se houver reconciliação, então que vivam junto para sempre, tá? Ou seja, até a morte os separar. Então, explicando isso, nós vamos entrar aqui na nossa definição de adultério. O que é adultério? Adultério é uma relação sexual que um homem casado tem com a mulher que não é sua esposa. Isso é adultério. Tá? Então, o homem casado, Deus não permite, que ele tenha relação com uma mulher que não é a sua esposa. Então, ele comete adultério. E isso está escrito na lei de Moisés, no Decálogo, tá? Não adulterarás. E nós vamos observar aqui que são 2 tábuas. Os 10 mandamentos foi dividido em 2 tábuas, 5 em uma e 5 em outra. A primeira tábua está relacionado do homem com Deus, certo? A relação do homem com Deus. A segunda tábua é a relação do homem com o seu próximo. Tá?
E aí, né, começa a questão de não adulterarás e está na segunda tábua, no 7º mandamento. Antes, nós temos não matarás. E aí, Jesus, depois de ensinar sobre a interpretação de não matarás, então agora ele interpreta, né, corretamente, ele faz, né, ele é o legislador e ele interpreta corretamente como legislador o 7º mandamento. Não adulterarás. Né? Avançando para o segundo subponto do primeiro tópico, a posição de Jesus quanto ao adultério. Tá? Então Jesus, ele se posiciona contra o adultério, certo? Dizendo, tá, que, começando com um olhar, né, que Jesus diz que o adultério, ele começa não somente na prática do ato, mas no olhar, né, e ao cobiçar, e quando você atenta no olhar para uma mulher e cobiça no seu coração, então você já cometeu o adultério. Avançando para o terceiro subponto, os males do adultério. Quais são os males do adultério? A Bíblia adverte, né? A destruição da família, certo? Depressão, tá? Realmente a família é a célula máxima ou maior da sociedade, né? A célula máscula ou maior da sociedade é a família. E quando há uma infidelidade entre os cônjuges, então começa a destruição, o desmoronamento da família. Traz consequência tanto para os cônjuges como para os filhos. Fica uma família desajustada, né? Se houver, né, a separação, principalmente, aí a família desajusta e o adultério causa um estrago muito grande na família. Avançando para o segundo subponto, tá? Ou para o segundo tópico, o que rege o coração, regerá o corpo. O que procede do coração. Tá? Então nós vemos aqui, nesse segundo tópico, que os escribas e fariseus interpretavam a lei equivocadamente. Eles interpretavam que o adultério seria somente no ato. Tinha que pegar o adultério, a pessoa, né, adulterando, pegar o ato, como foi aquela mulher que levaram perante Jesus, certo? Dizendo, essa mulher foi pegada no ato do adultério. E a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Né? E Jesus, vendo que a interpretação dele estava totalmente equivocada, ele se abaixou, começou a escrever na areia e diz, quem não tem pecado, levanta sua cabeça e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Estavam todos nas mesmas condições. Então Jesus dá aqui, né, a verdadeira interpretação do adultério. O adultério, né, inclusive, né, os nossos juristas até hoje, eles julgam dessa forma como os escribas e fariseus, que o adultério só pode ser evidenciado, concretizado, se for pegado no ato. Se pegar um casal na cama de um motel e os dois não estiver deitado, dormindo, não estiver fazendo sexo, então não é adultério. É só o coito vaginal, certo? A penetração, né? O ato em si, que é considerado adultério. Tá? Mas Jesus, ele vem dar a verdadeira interpretação. Tá? O verdadeiro legislador interpreta corretamente. E ele disse, olha, se olhares para uma mulher e cobiçares no teu coração, já cometeste adultério e é réu do fogo do juízo eterno, tá? Se não houver arrependimento, se não houver conserto. Então Jesus vem trazer a verdadeira interpretação. Tá? E ele
vai mais além ainda, né? Que se você somente olhar, tá? Porque o coração, ele é um celeiro, tá? Ele é um lugar de depósito do nosso sentimento. Tá? E se o nosso coração é mau, os sentimentos são maus. E quando nós cobiçamos e cometemos o pecado quando isso desce para o nosso coração. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, isso sim concretiza o pecado, é o que está em Tiago 1, versículo 14 e 15. Tá? Então está escrito lá que o pecado é concretizado quando nós concebemos ele. Certo? Então Jesus vai mais além, ele ensina os fariseus e os escribas que o adultério não começa, não é concretizado no ato, mas ele começa no sentimento. Tá? E um coração mau certamente vai ter sentimentos maus. E por isso que nós devemos, né, Paulo diz em Gálatas que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Gálatas 5, né, a partir do versículo 22, 19, né, ele fala da concupiscência da carne e em seguida ele fala do fruto do Espírito. Tá? Então, quando você aceita Cristo como Salvador, então esse sentimento, né, de cobiça, de rancor, de mágoa, eles são arrancados, jogados para fora. E entra o sentimento do amor, né, amor ao próximo, né, a alegria, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança e a fé. Esse é o fruto do Espírito e todo crente precisa ter ele para poder entrar no céu. Então Jesus dá uma aula aqui para os escribas e fariseus, dizendo que não é, né, só o ato concreto, mas o pensamento. Se você pensar, se você olhar e concretizar e descer para o coração, você já cometeu o adultério. Avançando para o nosso terceiro e último ponto, ou tópico, a indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. O casamento não pode se dissolver. Ele é indissolúvel, com exceções dessas duas situações que eu falei, a morte e o adultério. E na questão do adultério, se houver conciliação, reconciliação, que vivam para sempre junto. Então, o casamento é uma instituição tão séria que Deus instituiu, que ele é comparado com uma aliança. Se você olhar aqui na capa da nossa lição, né, ou aliás, no texto da nossa lição, no tema, temos aqui duas alianças. E essas alianças não têm emenda. Tá? Ela não tem emenda. Quer dizer que o casamento, ele é até que a morte o separe. Ele é para sempre na dimensão terrena. Tá? E aí alguém perguntou lá, os saduceus, no capítulo 5, se não estou equivocado, ou no capítulo de Mateus, não me lembro se é o capítulo 20, versículo 19, mas os saduceus perguntam para Jesus, experimentando Jesus. Olha, tinha 7 irmãos. O primeiro casou, morreu. Aí deixou a mulher para o segundo. E assim sucessivamente até o 7. De quem será essa mulher na ressurreição, quando houver a ressurreição dos mortos? E Jesus, olha, vocês equivocam não conhecendo as Escrituras. Vocês interpretam totalmente errado, como está fazendo os fariseus e escribas, tá? Porque na ressurreição, ou na glória, não se casam e não se dão em casamento, porque serão como os anjos. Tá? Então aí tira, né, de uma vez essa interpretação, essa escola de ensino, dizendo, né, dessa seita, que o casamento perdura até na eternidade. Porém, o casamento é uma aliança, tá, de sangue. Se os irmãos
estudarem um pouquinho, vai ver que na história, né, extra-bíblica, né, não antibíblica, tem a história extra-bíblica e tem a história antibíblica, mas essa extra-bíblica está de acordo com a Bíblia. Tá? Que os judeus faziam um pacto, né, quando eles iam, né, fechar um negócio, era como se fosse uma assinatura em cartório. Eles sentavam uma mesa de frente para o outro, punha 2 copos de vinho ou de uma bebida, certo? Em frente deles, e eles davam um corte pequeno no punho de cada um e trocava, né, o punho daquele que estava fazendo negócio, colocava um pingo na taça do outro e o outro na taça daquele que ele estava fechando o negócio. E dizia, olha, se você não for fiel no trato, certo? Que um leão te mate. Tá? Era questão de morte se fosse infidelidade. Era pior do que, ou era melhor do que a assinatura, reconhecimento de assinatura em cartório. E eles iam dizendo, e agora, se você morrer, eu cuido da sua família. Tá? Eu fico responsável por ela, se você morrer. Então, era uma aliança de compromisso. Esse era o pacto, né? Foi a aliança que Cristo fez com nós, certo? Jesus cuida de nós. Quando nós aceitamos, fazemos uma aliança com Jesus e não quebramos ela, podemos confiar que Ele vai ser fiel até o fim. Ele vai cuidar de nós e dos nossos. Esse era o pacto com eles. Porém, se eles quebrassem o pacto, então era pena de morte. Tá? Era amaldiçoado. Então, o casamento não é diferente. Quando você casa e que a mulher é pura, né? Quando na relação sexual, né, rompe o ímã da mulher, então sai sangue. Isso significa um pacto, uma aliança de sangue. Então, o casamento é uma aliança, e uma aliança de sangue. Tá? Ele é indissolúvel. Quando você quebra esse pacto por qualquer motivo, certo? Você está pecando contra Deus. Quando você quebra esse pacto por uma relação fora do casamento, você está pecando contra Deus e se não houver arrependimento, você pode perder a sua salvação. A instituição do casamento, ela é divina. Não pode haver quebra de pacto. Tá? Tem que ser fiel. E aí Jesus disse, como diz os antigos, né, que se você não quiser mais a mulher, dá carta de divórcio para ela. Se você vai repudiar a mulher, né, parece que é Mateus 5:27, né, diz que se você quer repudiar a mulher, dá carta de divórcio para ela. E Jesus diz, porém, eu digo, tá, que se não for por causa do adultério, se você largar da sua mulher por qualquer coisa, se ela casar com outra, ela adultera e você também está no mesmo patamar. Tá? Então, somente o adultério se não houver conciliação ou reconciliação. É uma bênção, nós devemos aqui valorizar o casamento porque a família, né, ela é construída, né, instituída através do casamento. Conclusão da nossa lição. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. E nós vemos que no Brasil, assustadoramente, aumentou o divórcio. Chegou ao patamar de mais de 1.000 divórcios. E aí puseram a culpa na pandemia. Ora, eu só sei que o coronavírus, ele, né, dava febre, certo? Ele ocasionava falta de paladar e às vezes levava até a morte. Mas eu não ouvi falar que o coronavírus dava divórcio, certo? Mas jogaram a culpa sobre o coronavírus, certo? Mas nada a ver, tá?
E hoje, a estatística está dizendo que antes era o homem que repudiava a mulher. Hoje as mulheres, em um homem que repudia, 3 mulheres estão repudiando o casamento para ser feliz com o outro. Não vai ser, certo? Porque o que ajuntou Deus, uma vez que você casou, você tem que viver até quando a morte o separar ou você, né, subir no arrebatamento, porque não vai ser feliz. Segundo a estatística, o segundo casamento sempre a pessoa vai ser infeliz, né? Aí vem o problema de filhos, né, que há até problema sério no casamento, filho ou filha morando com o cônjuge que não é o pai biológico, tá? E assim vários problemas sérios, fora que você tem que pagar pensão, entra a crise financeira. Então, o conselho da palavra de Deus, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem, você não pode separar. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a nossa vida. Estou orando por você, pela sua família. Dá o seu like, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Se inscreva no canal. Bye bye, galera, e até o próximo vídeo. E a próxima lição, é lógico.